Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista, você acompanhando a gente sempre neste horário da 1h30 da tarde, programa de segunda a sexta-feira com as personalidades da nossa região metropolitana, gente que é notícia e que tem sempre algo importante a debater, a discutir com a gente aqui na nossa mesa branca de debates de segunda a sexta-feira aqui pela Santa Cecília TV. Sempre ao vivo, 1h30 da tarde, o Ponto de Vista, e a nossa reprise também de segunda a sexta-feira às 8 da noite, não é? São Vicente em pauta, em discussão e, claro, toda a questão administrativa, a questão ambiental da cidade, os principais investimentos que vão sendo feitos para recuperar a cidade de São Vicente turisticamente, administrativamente, enfim. Prazer e satisfação recebendo nesta edição do Ponto de Vista o secretário de Meio Ambiente da cidade de São Vicente, Vitório. Prazer tê-lo aqui. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Edgar? Uma boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde a todos que acompanham a mesa aí. É uma satisfação esse convite feito por vocês. O teu programa sempre tem uma audiência muito seletiva e muito importante para que nós possamos trazer um pouquinho para todos esses telespectadores aquilo que nós estamos desenvolvendo dentro do município de São Vicente, dentro do meio ambiente. Muito bem. Dentro do meio ambiente, vamos, claro, discutir também, né? A evolução da cidade, o que dá para falar da gestão do prefeito Pedro Gouveia, que nesta edição não está conosco, né? Mas, claro, evidentemente está muito bem representada aqui a administração de São Vicente com o secretário Vitor. Marcos Santana conosco aqui também, na posição de comentarista, de participante do programa, nesta sexta-feira. Tudo bem, Santana? Tudo bem. Na verdade, hoje estou passando o bastão aqui para a Bárbara Camargo. Eu vou ficar 3 semanas ausente, vou tirar uma merecidas férias. Merecidas por sua parte, claro. Não, acho que todos merecem um pouquinho, né, de sossego, né, e tranquilidade. E nessas 3 semanas eu vou ser substituído pela Bárbara Camargo, minha colega no Jornal da Hora, uma profissional extremamente competente, apesar de jovem, muito experiente na área. E eu estou correndo um sério risco aqui de vocês preferirem continuar com a Bárbara e minha cadeira está em risco. Hein? Vamos ver, quem sabe, vamos ver, né? E a Bárbara Camargo estreando aqui no nosso Ponto de Vista, aqui, basicamente nas mesmas funções, né? Fazendo aí basicamente tudo que o Santana está acostumado a fazer diariamente aqui. O Santana já deu o cartão de visita, já apresentou aí rapidamente a Bárbara, a gente vai contar com ela aí por esse período de ausência do Marco e depois, mais à frente, com certeza, tê-la a bordo aqui do Ponto de Vista em outras oportunidades. Tudo bem, Bárbara? Tudo bom, Edgar? Boa tarde a todos da mesa. Eu queria agradecer primeiro o convite, espero conseguir substituir o Marcos Santana à altura e queria convidar o pessoal de casa a participar aqui do Ponto de Vista pelo Facebook, que é o facebook.com/Ponto de Vista, com o Edgar Boturão, ou por e-mail, que é o contato@pontodevista.tv.br. Manda sua pergunta, manda seu comentário que eu estou aqui esperando. Muito bem. Lembrando sempre, né, você que está aí à noite, o Marcos Santana esqueceu hoje, né? Ficou emocionado aqui, você que está à noite, boa noite. Né? Ah, é verdade. Tá certo. Boa tarde para você que está conosco, né? E boa noite para você que está ao vivo conosco, boa noite para você que está na reprise, né? A partir das 20 horas. E lembrando sempre, não é? A gente faz isso aqui diariamente, eu sempre dou esse recado nos últimos meses, né? Porque tudo acontece atropeladamente no Brasil nos últimos tempos, né, Vitor? E a gente sempre lembra isso, né? Você que está no ao vivo, claro, não é? São 1h30 da tarde, o programa termina às 2h30, enfim, não é? Às vezes as coisas estão mais ou menos equilibradas, contornadas, enfim, não é? E ao longo da tarde, uma série de problemas, uma série de dificuldades acabam acontecendo, que foi a última quarta-feira, na última semana também, com as denúncias contra o presidente Temer, as gravações, enfim, essa confusão toda que se espalha pelo Brasil. E está difícil a gente seguir uma linha reta, não, secretário? Com certeza, né? Essa revolução política que está acontecendo, digamos assim, nos últimos tempos, tem trazido a atenção de todos e a preocupação, né? De todos para que vislumbre o que pode acontecer do futuro econômico, social e político do Brasil. Acho que esse assunto não pode deixar de ser pauta em nenhum tipo de conversa, seja aqui, seja
nas universidades, seja em casa, a gente vê que isso realmente é muito importante. É verdade. Bom, sobre aquele movimento todo, né, o presidente voltou atrás naquele decreto de convocação das Forças Armadas, foi por um período curto apenas, né, evidentemente como tinha que ser, a discussão até se deveria ter sido ou não convocado, né, as forças do Exército para segurar a situação, o quebra-quebra, a confusão toda em Brasília na quarta-feira, né? Mas foi revogado o decreto, enfim, e a coisa vai caminhando, né? Nós temos aí informações pesadas aqui, né, envolvendo um terminal portuário, né, Santana, terminal da Rodrimar, com conversas gravadas entre o deputado, eu sempre me confundo com o nome dele, Lauris, né? Lauris, que é o deputado federal muito ligado, muito próximo ao presidente Temer, em conversas gravadas com um dos diretores da Rodrimar, não é? Mesquita, Ricardo Mesquita, não é? E nessas conversas foram tratadas aí uma série de temas, uma série de assuntos aí complicados que dizem respeito a mudanças nas leis de portos, enfim, uma coisa que ficou mal explicada. Até o Jornal Tribuna faz uma matéria muito mais completa hoje do que as informações que a gente acabou obtendo ontem. Mas a Globo News aí mostrou claramente essa gravação e a Lava Jato chega aqui ao Porto, né, Santana? E o curioso é que o histórico de suspeitas envolvendo contratos do Porto de Santos com Michel Temer não é de agora, né, Edgar Boturão? Desde sempre, Michel Temer sempre deu as cartas no Porto de Santos, indicando diretores, fazendo uma pressão política muito forte. Vários dos contratos de arrendamento do Porto de Santos foram considerados suspeitos, são alvos de investigação do Ministério Público Federal. E agora essa outra novidade aí, envolvendo coloca em suspeita esse decreto assinado no dia 10 pelo presidente Michel Temer, que na verdade é uma mudança na regulamentação que era desejada pelo setor portuário, que a ex-presidente Dilma Rousseff, ela mudou a regra do jogo com o jogo em movimento e aí acabou favorecendo setores específicos da atividade portuária em detrimento dos atores que estavam já em atividade. Então parece que esse decreto que vinha, que o Michel Temer assinou, ele vinha de encontro aos interesses da atividade portuária em si. Mas ainda assim, esse grampo telefônico, essa conversa, essa suspeita envolvendo o Grupo Rodrimar precisa ser apurada a fundo para que toda essa regulamentação, esse decreto que vai garantir mais modernidade ao Porto de Santos e todos os demais terminais portuários do Brasil, ele não fique com nenhuma suspeita, porque todo mundo sabe que a atividade econômica do Brasil depende muito da eficiência dos portos do Brasil. Onde não há investimento algum, como por exemplo aqui no nosso Porto Santista. Vereador Esdras Nascimento, do PSB de São Vicente, também participa conosco nesta edição aqui do Ponto de Vista. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo a bordo. Prazer, Boturão. É um prazer aqui estar participando nessa tarde com vocês. É uma alegria estar aqui com vocês, podendo participar desse programa. Muito bem. Pois é, a situação está colocada aí. O Brasil vive um momento extremamente difícil, como viveu São Vicente aí, não é? E ainda vive, né? A dificuldade é grande, claro. A gente fala agora sobre as questões que envolvem aí reajustes, por exemplo, aos servidores, né? Tivemos uma greve que nós aqui, do ponto de vista, consideramos absurda, não é? E equivocada, fora do time completamente, mas durou 30 dias aproximadamente, né? Dos servidores aqui de Santos. Temos uma greve já marcada em Praia Grande para começar no dia 31, né? 31, quarta-feira, não é? Os servidores não aceitam os 6% oferecido pela prefeitura, pela administração do prefeito Mourão. E São Vicente é o contrário, né? Cubatão é uma situação muito complicada, a Cursan foi fechada, uma série de trabalhadores perderam aí o seu emprego, enfim, seus postos de trabalho, uma situação bastante difícil na cidade, no município. E São Vicente, quando o prefeito Pedro Gouveia assumiu, tudo isso já estava acontecendo, né, secretário? Com certeza. O início da gestão do prefeito foi bastante conturbada, tendo em vista que a cidade passava, de fato, por uma drástica mudança. Pegar a cidade daquela forma e enfrentar uma equipe nova, né, um grupo político novo, com a vontade política de se fazer São Vicente retornar a ter
a moralidade no sentido de descarte de resíduos sólidos, a ter contribuição dos munícipes no envolvimento desse processo, que é importante, de construir uma nova cidade, foi muito difícil nesse primeiro momento. Mas hoje a gente vê que nesses primeiros mais de 150 dias de governo já surtem resultados, já tem projetos que estão em andamento e com todas as dificuldades enfrentadas, soluções bastante versáteis foram criadas pelo prefeito e por todos que trabalham na gestão do prefeito Pedro Gouveia. O vereador Esdras, evidentemente, disputou a eleição, né? É o primeiro suplente do PSB. Segundo suplente do PSB, assumiu com 2 vereadores sendo conduzidos aí às secretarias, né? A assistência direta do prefeito Pedro Gouveia. E, evidentemente, que acompanhou aí toda essa trajetória, esse problema todo que São Vicente vinha vivendo na gestão anterior. E como vai fluindo a Câmara, esse relacionamento Câmara, Prefeitura, enfim. O Pedro Gouveia foi prefeito, né, da cidade, foi secretário, tem muita experiência em lidar com, discutir, debater com os vereadores, mas, claro, mudou a administração, mudaram alguns vereadores, agora mudaram vários vereadores, né? Aliás, a mudança foi bastante sentida, né, pela população, né? E aí, vereador, como é que vão as coisas? Bom, acho que, como você mesmo colocou, essa mudança, ela foi boa para o município, já havia uma aclamação da população por essa mudança. Em São Vicente, a gente viu isso refletindo nas urnas, como você bem colocou, e hoje a gente tem uma sinergia que é muito importante entre a Câmara e a Prefeitura. Acho que essa nova política da qual eu faço parte, esse novo momento de construção política que eu faço parte, acho que a gente consegue ter mais uma participação muito maior das pessoas, dos munícipes com o governo. Então a gente ouve muito mais e trabalha com essa participação que é muito importante. Foi assim também na construção também, como você bem colocou, o funcionalismo público de São Vicente, de certa forma acabou tendo, foi feito comissões, tanto na Câmara como também no Executivo, para discutir, para conversar sobre a questão do aumento do funcionalismo público, e foi exposto para eles os números e houve um entendimento do sindicato, né, que realmente nesse momento a cidade de São Vicente não teria condições de contemplar esse aumento. Isso foi mais um avanço do governo, né, do governo... Fora os atrasados que havia, né? Tinha atrasos de férias, atraso de bonificações, que o prefeito também já tem acertado. Enfim, isso é muito importante para mostrar que realmente São Vicente está voltando a ser aquela cidade que foi no passado, né? Muito bem. Bom, a gestão começou, né, o Santana? A gente acompanhou muito aqui as participações do prefeito Pedro Gouveia e acho que a dúvida é por onde começar, né? Essa é a pergunta que eu ia fazer para o secretário, porque nós percebemos que os municípios do Brasil, de um modo geral, eles enfrentam um problema muito sério da questão financeira. Ao mesmo tempo que as despesas do município aumentam, todos os municípios, até em função do crescimento vegetativo, do comprometimento com a folha de pagamento, com as despesas de saúde, de educação, elas crescem constantemente. Ao mesmo tempo, as receitas dos municípios, até em função daquela atividade econômica do Brasil, a arrecadação vem reduzindo bastante. E nesse cobertor cada vez mais curto, a divisão entre as secretarias é uma dificuldade muito grande. E parece que o primo pobre das prefeituras é a Secretaria de Meio Ambiente, que tem um orçamento sempre menor em relação a outras secretarias. Então, eu queria saber do secretário qual que é o valor que o secretário tem para poder fazer os investimentos necessários, quais são as prioridades da Secretaria de Meio Ambiente no momento em São Vicente? Bom, primeiro tenho que te agradecer pela pergunta, né? É uma pergunta que serve para que possamos trazer a toda a população informações que eu tenho certeza, Marco, que eles querem saber, tem dúvida. Então, primeiro, acho interessante esclarecer que a Secretaria de Meio Ambiente hoje, com a reforma administrativa que o prefeito Pedro Gouveia instituiu, hoje ela é independente. Então, por que eu digo hoje? Nas gestões anteriores, especificamente na gestão anterior, a Secretaria de Meio Ambiente era a Secretaria de Obras e Meio Ambiente. Portanto, ela englobava 2 pastas, que hoje, na verdade, foram subdivididas em 4 secretarias, em uma. Com essa autonomia administrativa e orçamentária, Marco, nós estamos realizando um trabalho da base,
que isso significa? A gente está construindo a Secretaria de Meio Ambiente desde o planejamento orçamentário, para que aí possamos, então, ter um orçamento bem delimitado, até todos os projetos, inclusive até o espaço físico, né, que nós ocupamos hoje dentro do Centro Administrativo Municipal, no CAM, ele foi reestruturado para a Secretaria de Meio Ambiente, que hoje já tem uma estrutura. Quanto ao projeto especificamente, como existe uma demanda muito grande, um anseio também muito grande, tanto do prefeito Pedro Gouveia, como de toda a população vicentina, nós trouxemos aí os olhares, no primeiro momento, a questão dos resíduos, a questão do lixo, né? Então, isso é o que estava gritante dentro do município de necessidade imediata, tanto que no Réveillon, né, foi feito aquele ato da faxina, vamos dizer assim, que trouxe já uma esperança a toda a população de que realmente, com o início dessa gestão, se traria ordem no que diz respeito a vários setores, especialmente ao que eu hoje tenho condições de falar, que é o meio ambiente. Então, no mês de janeiro e fevereiro, nós tivemos aproximadamente 15 toneladas de lixo que foram retiradas das ruas e nós conseguimos aí, até o presente momento, regularizar toda a coleta de resíduos aí orgânicos, domiciliares, logicamente, que isso não poderia ser feito sem a colaboração da Codesave. Então, isso foi feito por intermédio da Codesave, que hoje se mostra uma companhia que faz parte desse espírito, que é o espírito que o Pedro Gouveia vem pregando para todos, tanto no Legislativo como no Executivo, e resgatando a credibilidade de ter os parceiros que o município precisa para executar todas essas tarefas que são necessárias para trazer São Vicente melhor. De 15 toneladas foram recolhidas de lixo entre janeiro e fevereiro. Evidentemente deve ser muito lixo, muita tonelada, eu não tenho exatamente a noção disso, acho que muita gente em casa não sabe, não é? Mas 15 toneladas de lixo para 2 meses, imagino que seja muita coisa, não é? Num mês, por exemplo, qual é a média razoável, a partir do momento que a coisa esteja funcionando direitinho? Então, hoje a gente faz, esse levantamento, e isso, inclusive, foi conversado com o presidente da Codesave, com o Ricardo Onon. Na verdade, o que é possível, né? Precisa-se mensurar hoje o que é produzido nesses períodos que nós estamos na gestão. Por quê? De janeiro para cá, nós pegamos aí uma forma de condução completamente diferente do descarte de resíduos, né? Vou fazer aqui um apelo a toda a população, né? Nós estamos para inaugurar o Ecoponto. O Ecoponto é uma revolução, né, dentro do sistema de recepção de descarte de resíduos. E muitos municípios já são agraciados pelo Ecoponto. São Vicente tem aí a oportunidade dos 2 primeiros ecopontos a serem inaugurados agora no dia 3 e 4 de junho, né? E já fazemos alusão à Semana do Meio Ambiente, que se comemora no Dia Mundial do Meio Ambiente, que é o dia 5 de junho. E isso vai trazer uma forma de que nós possamos, então, de fato, mensurar esses números, para que não possamos estar aí carregando, de repente, a herança de uma gestão passada ou de uma forma, uma metodologia de descarte diferente, Edgar. E o que consiste exatamente o Ecoponto? Como é que as pessoas vão poder utilizar isso, participar disso? O que precisa fazer, enfim? Legal. O Ecoponto é um espaço dedicado a receber esses resíduos sólidos. Então, aí, nós teremos a oportunidade de conseguir tanto trazer para a população uma forma correta de fazer o descarte. A população tem, às vezes, a necessidade de descartar um móvel, um armário, ou tem uma pequena reforma. E aí, o que acontecia anteriormente? Se deixava isso nas ruas, por muitas vezes a chuva acabava por levar esse material. E, Edgar, por incrível que pareça, materiais importantes para a reciclagem, que tem um valor econômico, inclusive, né? Daí a Prefeitura de São Vicente hoje tem por intenção que fomentar aí as cooperativas para que possam fazer isso, receber isso, e aí também fazer uma forma de desenvolver a economia sustentável. Eu acho que falta exatamente talvez isso, né? As pessoas não têm o conhecimento do que é recuperável, do que é descartável, do que serve, o que não serve. Imagino que haja muita dificuldade em cima disso também, não é, secretário? Com certeza. Esse ponto de educação ambiental é outra vertente da Secretaria de Meio Ambiente, e outro ponto que o prefeito
tem insistido muito conosco no meio ambiente para que nós possamos desenvolver, o que é uma conscientização ambiental. Então, o que é reciclável, o que não é. Nós temos uma ação muito interessante, Edgar, que vem sendo desenvolvida. Todos os vereadores abraçaram isso, estiveram conosco aí, que é a Ação e Cidadania, né, capitaneada aí pelo Fundo Social e pela Primeira-Dama, que a Secretaria de Meio Ambiente trouxe como atividade. Para o dia 10 de junho teremos uma que será desenvolvida no México 70, convido a todos os telespectadores do bairro e que tenham interesse, onde nós traremos essa informação que você acabou de perguntar. Então, um painel educativo com exemplos do que é reciclável, do que não é reciclável, do que é orgânico, de como se fazer esse descarte, e aí demonstrar para a população a forma que pode ser reaproveitado, alguns tipos de alimentos também. É muito importante que a população conheça isso daí. Vereador Esdras, acompanhando aí o dia a dia da cidade, para o vereador é o primeiro contato, né? Ou o contato mais próximo, mais fácil que o munícipe tem, que a população tem, que as pessoas têm com a política, né? Principalmente do município, evidentemente. Né? Sente essa dificuldade toda também, essa questão colocada pelo secretário, não? Assim, a gente percebe que, a gente percebe isso, assim, infelizmente, foi uma herança deixada, né? Que nós vamos ter que trabalhar bastante na conscientização. Inclusive, indo de encontro ao que o secretário colocou, nós apresentamos um projeto sobre a criação de hortas comunitárias em terrenos, né, que são, de repente, estão lá abandonados, que acabam sendo criadores de mosquito da dengue, entre outros problemas que acabam causando. E até amanhã, o secretário pode até falar um pouco melhor sobre isso. A gente vai ter uma grande mobilização nesse sentido, dentro da cidade, mostrando a importância dessa conscientização, a importância da população apoiar e ajudar nisso. Quantas pessoas hoje que poderiam se engajar, né, nesse projeto, que eu tenho certeza que vai ser assim, um divisor de águas nessa questão ambiental na cidade de São Vicente. Muito bem, na volta então do break, estamos estourando aqui o nosso primeiro bloco, o secretário fala sobre esse tema e outros assuntos importantes, né, sobre São Vicente, a cidade, claro, como mais especificamente a área de meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente, né? Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Neste domingo, a partir das 8 da manhã, 11º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV, primeira etapa. 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de pedestrianismo vão agitar a Praia da Enseada em Guarujá. Informações ypseventos.com.br. 11º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV, primeira etapa. Uma explosão de adrenalina que vai testar os limites dos melhores competidores do Brasil. Prestigie, torça. Cobertura completa no santaportal.com.br e no caderno regional. Organização YPS Eventos. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. Você sabia que a Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a transmitir em sinal HD? Para assistir a maior programação regional da sua TV em alta definição, não precisa pagar nada. É só sintonizar sua antena para receber o sinal digital da Santa Cecília em 52.1 HD. Verifique se o seu condomínio já tem uma antena digital coletiva. Se tiver dúvidas, converse com um antenista de confiança ou entre em contato com o nosso departamento técnico, 3202-7179. É importante saber que o sinal analógico da nossa região vai ser desligado em setembro. Se preferir, é só instalar um conversor e uma antena portátil digital na sua casa e pronto. Vários canais de TV aberta em alta definição. Santa Cecília TV em HD. Melhor qualidade, sem pagar nada para assistir.
Ponto de vista de volta, segundo bloco, nesta sexta-feira, aqui com satisfação recebendo o secretário de Meio Ambiente de São Vicente, Vitor Vitório, ao lado do vereador Esdras Nascimento, do PSB, também de São Vicente, aqui o nosso Marcos Santana, e a Bárbara Camargo, né, que faz a sua primeira participação, a estreia aqui no Ponto de Vista. Fica à vontade aí, Bárbara. Qualquer intervenção, você está devidamente liberada, viu? Ok. Estou aguardando aqui as perguntas dos nossos telespectadores. Tá certo, então. Bom, a gente tinha deixado para esse bloco, né, Santana, esse projeto do vereador, que o vereador Esdras citou há pouco, que o secretário vai explicar, a criação de hortas na cidade, enfim, isso é uma coisa importante, interessante. Até a questão de envolvimento da comunidade, né, com o poder público. O projeto que o vereador nos mencionou é uma coisa que, dentro da Secretaria do Meio Ambiente, nós temos um sonho de realmente termos esse tipo de horta comunitária dentro de cada bairro, até, vereador. Por quê? Tão importante isso, e algumas pessoas entendem como se isso não fosse um assunto relevante. Sem essa proximidade da comunidade com essas hortas comunitárias, a gente não tem aquilo que chamamos de apropriação do meio ambiente, né? Então, com as hortas comunitárias, a gente consegue realizar uma forma em que essa comunidade esteja envolvida com o meio ambiente. Então, Edgar, ela vai até lá, faz o plantio dessas mudas, ela acompanha e ela passa a ter uma conscientização ambiental que faz com que a comunidade realmente se interesse por ter atos que podem colaborar com o meio ambiente, se interesse em não descartar os lixos nos locais errados, a não degradar aí as plantinhas que têm tanta dificuldade de se desenvolver e quando aí estão mais fortes, de repente, sofrem atos de vandalismo, isso é muito comum. Então é muito importante esse projeto, vereador, eu quero te parabenizar por isso e todos aqueles que promovem projetos de horta comunitária, projetos que também contemplam aí a agricultura familiar, que é muito importante. Nós temos uma área rural de São Vicente que merece atenção e merece também essa apropriação da área rural e das pessoas que desenvolvem atividades de agricultura familiar. Então é muito importante esse projeto e a gente só tem a agradecer a participação do Legislativo com isso. O projeto está aprovado já na Câmara? Não, está em tramitação. Acredito que nas 2 semanas mais ou menos a gente já tem a aprovação desse projeto. Miguel Santana. O vereador, o Butrão lembrou muito bem de que o vereador é um elo muito próximo entre a população e o poder público. E a responsabilidade de um vereador, no caso do senhor, que faz parte da base de apoio do prefeito, é dobrada, né? Porque acho que as reclamações, elas chegam com mais intensidade. Já que você é tão próximo do prefeito, resolve o meu problema. Então eu queria saber que nesses praticamente 6 meses de gestão do prefeito Pedro Gouveia, quais são as principais reivindicações que os munícipes apresentam ao senhor, que o senhor encaminha ao Poder Executivo? Excelente pergunta, te agradeço a oportunidade de poder responder sobre isso, porque acho que hoje nós temos alguns problemas pontuais na cidade e um deles é a questão da pavimentação. São Vicente ele está cheio de avenidas, ruas com buracos e muitos munícipes têm reclamado com respeito a isso. E nós temos cobrado, conversado com as secretarias, conversado com o prefeito sobre essa questão. E uma notícia que eu quero dar aqui para os moradores de São Vicente é que a pavimentação da Avenida Penedo e da Avenida Salgado Filho, que fica ali no bairro do Jockey, a Avenida Penedo acaba sendo uma divisão ali entre a ilha do Sambaiatuba e também o bairro do Catiapuã, Catarina de Moraes, enfim. São avenidas principais ali que têm um trânsito alto de veículos. A Penedo hoje talvez seja um dos lugares mais difíceis de transitar, é praticamente impossível transitar com um veículo ali, né? E foi conseguido via governo do estado, né, uma verba, um recurso para que seja feita a pavimentação dali. Então, ainda esse ano vai ser feita a pavimentação tanto da Avenida Penedo como da Avenida Salgado Filho. Uma outra reclamação que nós temos bastante é com respeito às creches em São Vicente. As creches, elas acabavam sendo, vamos dizer assim, do bairro, né? E hoje, devido ao marco regulatório, que é uma exigência, né, as creches elas vão passar por uma modernização, uma mudança, e tem 7 obras de creches em São Vicente que foram deixadas pelo governo anterior, das quais 3 nós conseguimos dar sequência e elas vão ser entregues, né, em 2018. Essas 3, uma delas
fica no bairro Parque Continental, a outra no Rio Branco e a outra no bairro do Gleba 2, em São Vicente. Esse é um problema dramático, né? Sim, sim. O prefeito Pedro Gouveia, ele chegou a comentar com a gente aqui, tanto no Ponto de Vista como no programa antigo que a gente tinha aqui na casa, sobre mais de 60 creches, né, que haviam sido criadas no governo Pércio e Márcio, né? E, lamentavelmente, uma série delas foram fechadas, né, na administração anterior, né? Desse percentual aí que foi fechado, deu para recuperar uma parte delas? Sim. É um trabalho longo, né? Difícil, né? É um trabalho realmente longo, como você bem colocou, mas a gente tem conseguido ter êxito, vai recuperar uma parte delas e precisa ser criado novas, porque não se constrói escola e creche em São Vicente há muitos anos. Então, vai ser um projeto assim, que eu entendo que no ano de 2018, no início do ano de 2018, a inauguração dessas 3 novas creches e, se Deus quiser, ainda no ano de 2018, 2019, concluir as outras 4 creches que ficaram pendentes, né? Indo de encontro a isso, aproveito também, na sessão de ontem, né, dar em primeira mão aqui para os telespectadores, nós aprovamos na Câmara Municipal de São Vicente a obrigatoriedade da Prefeitura de divulgar a lista de espera nas creches conveniadas e na escola municipal. Isso é um projeto importante para dar transparência à lista de espera, que é um problema que nós sabemos que eventualmente acontece em algumas creches e a partir de agora, sendo sancionado pelo nosso prefeito, essa lista ela vai ser obrigatória em todas as creches conveniadas e escolas municipais. É interessante, né? Porque a pessoa vai lá, faz se cadastra, né? Aí às vezes não é chamado, enfim, e pode acompanhar até por internet, redes sociais, essa coisa toda. Exato, pela prefeitura, no site da prefeitura e também na própria creche vai ser impresso ali, vai estar num mural ali onde ela pode estar dando acesso e ver qual colocação que está o seu filho e tudo mais. Claro que a prefeitura vai estar fazendo uma avaliação de cada pessoa que for, cada mãe, pai que for ali apresentar seus filhos para ver se a creche ali é a que se mais enquadra com a criança em termos territoriais, né, próximo da família. Enfim, vai ser feito todo esse levantamento. Mas vai ser muito importante para trazer transparência para a cidade nesse sentido. Tem Cracolândia em São Vicente, vereador? Nós temos alguns pontos críticos em São Vicente. Um deles, que é um ponto bem crítico, fica na Avenida Penedo, né, que ali, obviamente, com a nova pavimentação, também vai ser feita uma nova iluminação daquele local. Talvez hoje ali seja um dos principais locais em São Vicente onde nós temos esse tipo de problema, principalmente à noite, né? Então, com a nova pavimentação, a iluminação colocando naquele lugar... Claro que numa dimensão muito menor, evidentemente, sim, né? do que São Paulo. Do que São Paulo, evidentemente, mas é uma concentração ali de viciados, de traficantes, é algo parecido. Claro que a dimensão... É uma dimensão muito... Não tem como você comparar, claro. Sim, é uma dimensão muito inferior. A gente está falando ali, talvez, de 20 pessoas, 30 pessoas que ficam ali. A Secretaria de Assistência Social, né, na pessoa da vice-prefeita, a professora Lurdinha, que tem feito um trabalho excelente de abordagem, de recuperação, de reinserção social dessas pessoas, que é fundamental. Não adianta nada a gente ir lá, de repente, ter uma abordagem agressiva com essas pessoas. É muito importante essa reinserção social para dar uma nova vida, né? Uma nova oportunidade para essas pessoas. Porque ganhou a mídia, né? De uma maneira assim, espetacular, o que aconteceu no final de semana passado, no domingo, né? Sim, domingo passado. A invasão, a retomada, vamos dizer assim, né? Da avenida lá em São Paulo, onde funcionava, onde havia lá a Cracolândia, né? Um número imenso de viciados ali e que eram abordados ali, dominados ali pelo tráfico e com uma figura de destaque lá do PCC também infiltrada, enfim. Aí a Prefeitura de São Paulo, houve a colaboração da Polícia Militar do Governo do Estado, mas claro que a proposta, a atuação foi 100% da Prefeitura. A responsabilidade, evidentemente, que é do prefeito, não é? Teve coragem para fazer um ato daqueles, né? E depois, no dia seguinte, na segunda-feira pela manhã, ainda com como é que chama, o trator, né? O trator invadindo, derrubando... A retroescavadeira, né? Derrubando as construções que eles haviam feito ali com gente dentro, né? Por sorte, não matou ninguém, né? Porque podia ter matado. Agora, é uma situação difícil, né? É uma situação complexa. Não se resolve um drama desses em meia hora. Sim. Né?
Eu acho que tem que ter muito tato. A repercussão me parece extremamente negativa. Acho que o prefeito Dória jamais imaginou, não é, que todo esse marketing aí que ele criou em todo o nome dele. Inclusive dos seus pares também, né? Os seus partidários criticaram a secretária de Direitos Humanos da sua gestão. Abriu as portas da secretaria para invasão. O PSDB fez um pronunciamento muito forte condenando a ação. Ela atribuiu essa ação como desastrosa, que na verdade foi realmente porque o prefeito quis resolver um problema extremamente complexo de uma questão muito simples. E esse cenário ganha uma área ainda mais preocupante, porque existe a suspeita, olha só, de que essa ação que tem esse contorno de higienizar, entre aspas, aquele ambiente ali, na verdade, tem o objetivo principal de limpar a área para a instalação do empreendimento imobiliário ali, chamado Nova Luz. Nova Luz, né? A área central ali da... Empreendimento particular, diga-se. Região central de São Paulo. A secretária Patrícia Bezerra, coincidentemente eu tenho um contato, a gente tem um relacionamento, o esposo dela é deputado também, Carlos Alberto Bezerra, e eu conversei com ela questão de mais ou menos algumas horas atrás. Uma das questões que ela falou justamente sobre isso, ela saiu do governo, faltou um pouco de tato, porque a sensação que ficou era que estavam sendo tiradas pessoas como se fosse um lixo. E a gente não pode tratar as pessoas dessa forma. É muito importante que por trás daquelas pessoas ali, na verdade dentro daquelas pessoas ali, tem famílias, tem pessoas que representam. A gente sabe que elas não estão ali porque querem. Elas estão ali porque elas estão, talvez, num surto, enfim, por alguns problemas emocionais, desemprego e entre outras coisas. E a ideia me parece que era invadir, né? Peitar os traficantes, tirar traficante, enfim, prender traficante ali e pegar os viciados para internação compulsória, que é proibida por legislação. A justiça não permite isso. A internação compulsória ela só é feita quando, em caso extremo, né, desde que haja realmente o relato e a comprovação que o sujeito não tem condição mas nem de andar na rua, nem de ficar de pé, ou por consentimento da vítima. Uma medida que contrariou, inclusive, os especialistas, as pessoas que dedicam as suas vidas a estudar esse assunto, sabe, da complexidade desse assunto, que consideraram essa atitude a pior possível. Quer dizer, na verdade, em vez de tentar resolver o problema, ele piorou, porque a Cracolândia, que era num lugar concentrado, ela se dissipou. E hoje existem 29 regiões ocupadas por viciados em crack, e a tendência é cada dessas cracolândias, elas aumentarem em proporção geométrica, que vai agravar muito mais o problema. Eu me lembro bem, o Santana talvez, não sei, foi o prefeito Beto Mansur que mexeu nisso aqui, num determinado momento? Eu não lembro, porque tinha uma reunião de viciados, assim como São Vicente. Evidentemente, Santos também tem a área central aqui da cidade, alguns pontos marcantes com relação a essa questão, né? Mas gente de experiência política, o atual prefeito Paulo Alexandre, o ex-prefeito Papa. Beto, eu tenho dúvidas se ele tentou fazer alguma intervenção ali também, as coisas não andaram muito bem, mas parece que não, né? Davi Capistrano, Thelma, Justo, enfim, você não ouve falar nada, como em São Vicente, Márcio França, o prefeito Tércio, enfim, e em São Paulo, Serra, Marta Suplicy, Kassab, Haddad, ninguém se arvorou a tomar uma atitude desse, pode resolver em meia hora um assunto dramático de uma vida inteira daquelas pessoas, né? E o Dória me parece que entrou por uma linha aí extremamente negativa, né? Tem um ponto interessante, aproveitando o gancho desse assunto, né? Que você mencionou São Vicente, um resultado positivo dentro da gestão do prefeito Pedro Gouveia aí. Nós tivemos aí uma forma de mensurar essa questão, tanto quanto ao assunto Cracolândia, ou áreas que têm muitos usuários e pontos de tráfego, foi restaurada a força-tarefa, né? A força-tarefa é um equipamento muito importante, é um dispositivo muito importante dentro do governo do prefeito Pedro Gouveia. Ela já existia por força de lei, foi reestruturada hoje. Logo, num dos primeiros atos do prefeito, ele colocou a Secretaria de Governo com o secretário Marco Antônio para coordenar a força-tarefa.
que conta com o apoio do Ministério Público, da Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Obras, Obras Públicas, Obras Privadas, Meio Ambiente. Me perdoe se esqueci alguma, mas é muito importante, Edgar, por quê? E utilizando esse exemplo de reintegração. Secretaria de Assuntos Jurídicos, a doutora Bernadette, que nos auxilia muito nisso também, e nós tivemos a reintegração de um ponto ali que podemos chamar de uma mini Cracolândia, assim, que é ali do lado do teatro, do lado de onde é o centro de convenções e tal. Essa reintegração foi feita e teve um saldo muito positivo, porque não se viu e não se ouviu falar nada nem próximo do que você está comentando aqui conosco. A participação da Guarda Civil Metropolitana foi muito importante, a GCM, a Polícia Militar, e hoje ali o espaço, a Secretaria de Meio Ambiente, que zela por aquilo de forma que não haja degradação do meio ambiente depois da reintegração. Foi feita a desapropriação de aproximadamente 48 unidades habitacionais ali, 48 barracos, e hoje já está aquele espaço livre e sem ter um espaço para utilização de usuários de droga e tal. Então, é possível se realizar esse trabalho de forma pacífica, de forma harmônica e equilibrada por parte do governo. Está aí o exemplo da nossa gestão, o prefeito Pedro Gouveia. Diga, Santana. A gente está falando de um problema específico aí, uma questão muito específica com relação à Cracolândia, mas eu queria fazer uma reflexão aqui envolvendo o prefeito João Dória, o comportamento dele, o modo dele agir e também as pretensões políticas dele, que ele atualmente é um nome muito lembrado na sucessão presidencial de 2018, eventualmente até agora nesse cenário tumultuado. Uns 10 dias para cá, menos lembrado. Então, mas veja só, é uma coisa interessante que é o seguinte, esse modo do prefeito agir e reagir às situações ilustra muito bem a maneira como ele faz política, a maneira como ele faz a sua gestão. Então, a reflexão que eu deixo é a seguinte, se num episódio isolado como esse, tão delicado, que é a questão da Cracolândia, dos usuários, que ainda assim é uma questão localizada, imagine então o comportamento que ele teria na hora de tomar uma decisão num assunto que envolva muito mais pessoas, muito mais interesses e que teria efeitos muito mais delicados na vida de cada brasileiro. Então, quer dizer, uma reflexão para ver se ele realmente, esse gestor, está preparado para um cargo tão importante quanto o presidente da República. O Parque Sambaiatuba, em São Vicente. Lembra do lixão do Sambaiatuba? Era notícia até a nível nacional, né? É uma vergonha para São Vicente, uma vergonha para a Baixada Santista, enfim. Aquele lixão todo foi absolutamente recuperado, né? Transformado num parque ambiental e nos últimos 4 anos aí voltou a ser uma verdadeira vergonha para São Vicente e para todos nós aqui da Baixada Santista, hein? E o parque vai voltar a ser parque? Eu sei, o secretário vai poder responder, mas daqui a pouquinho vamos para o intervalo. Já a gente retoma o ponto de vista. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. A Unisanta oferece mestrados inéditos recomendados pela CAPES e com professores altamente capacitados. Mestrado em Engenharia Mecânica, Ecologia, Direito da Saúde e agora Auditoria Ambiental. Aproveite descontos especiais e financiamento. Inscrições e informações www.unisanta.br/mestrado. Universidade Santa Cecília. Excelência em pós-graduação. Neste domingo, a partir das 8 da manhã, 11º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV, primeira etapa. 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de pedestrianismo vão agitar a Praia da Enseada, em Guarujá.
Informações ypseventos.com.br. 11º Circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV primeira etapa. Uma explosão de adrenalina que vai testar os limites dos melhores competidores do Brasil. Prestigie, torça. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Organização YPS Eventos. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, a gente está aqui com o nosso ponto de vista na sequência, nesse terceiro e último bloco desta sexta-feira, e eu deixei uma pergunta que realmente é uma curiosidade para todos nós, né? E uma preocupação enorme, que é a questão ambiental da cidade de São Vicente e da Baixada Santista, que era o lixão do Sambaiatuba, né? É uma vergonha, toneladas e toneladas de lixo, né? No Sambaiatuba, noticiário nacional, internacional. De repente, as gestões anteriores, Tércio e Márcio, conseguiram transformar o lixão do Sambaiatuba num parque ambiental, né? Inclusive com atividade econômica sendo desenvolvida lá. A gestão anterior, lamentavelmente, não conseguiu equilibrar a situação financeira, não conseguiu manter o parque, não é? E o lixão voltou, foi isso, né, o secretário? Foi. Estou exagerando. Infelizmente, não está não. É uma questão que é lamentável, né, de ver um trabalho que foi tão bem desenvolvido em outras gestões, a gestão do Tércio Garcia, e ali não era só o parque ambiental Sambaiatuba, né, também trabalhava ali uma cooperativa que funcionava muito bem, trazendo aí tanto o desenvolvimento econômico como a questão social, e tudo aquilo foi degradado. O que é hoje a diretriz na gestão do prefeito, Pedro Gouveia? É que nós façamos que aquilo se torne realmente um parque ambiental. Com isso, nós ajustamos todas as condutas necessárias impostas pela CETESB, pelo Ministério Público, pelo GAEMA. Nesse início de gestão, nós já tivemos a grata satisfação de podermos realizar algumas reuniões com os representantes do Ministério Público, do GAEMA, e aí, pela postura que hoje o prefeito Pedro Gouveia insiste em desenvolver, qual é? A gente não se furta a discutir assuntos polêmicos, Edgar. As perguntas são muito bem-vindas, nós queremos sim discutir, e o Parque Sambaiatuba era uma pergunta que antigamente, se feita, era mais fácil se furtar, se esconder, responder. Hoje não. Hoje eu convido a todos que têm curiosidade para conhecer lá. Ainda não está na forma que nós gostaríamos que estivesse. Temos lá um espaço para viveiro, temos um espaço para desenvolver um projeto de usina de coco, temos novamente o resgate por meio de parceiros, como clubes de servir, o Rotary Club, no qual, na outra gestão do prefeito Tércio Garcia, que nasceu esse projeto, fez a doação de um projeto global, uma panificadora, que aí recebia essas pessoas para desenvolver uma economia sustentável, a inclusão digital por meio de computadores que tinham lá. E hoje nós trabalhamos para restabelecer tudo isso. Eu sei e peço a todos que tenham um pouquinho de paciência, porque realmente não é fácil, que ainda falta muito para chegar no ponto que nós gostaríamos. Mas hoje o Parque Ambiental já pode ser assim chamado, já está ajustado mediante os órgãos reguladores para isso. E a gente tem uma esperança muito grande de conseguir fazer com que ele tenha o glamour que existia antes no Parque Ambiental Sambaiatuba e até novos projetos que venham a colaborar com a sociedade local do bairro e de toda São Vicente. Alguma participação por aí, Bárbara? Tem sim, o Adilson Dias Ramos, da Vila Valência. Ele pergunta para o secretário, na verdade ele faz uma observação, secretário. Ele diz que, apesar de São Vicente ter alguns canais, a população ainda sofre com as enchentes, quando chove. E aí ele faz uma sugestão bem bacana, que ele diz que as questões de educação ambiental deveriam ser debatidas nas escolas para que mais, né, para que as crianças repliquem esses assuntos e a cidade fique mais limpa, porque a população precisa respeitar as leis do meio ambiente. Muito bem. Educação ambiental, matéria escolar, evidentemente deveria ser, como a educação política também, não é? Tem que constar na grade, né? A pessoa precisa aprender que política não é bicho de sete cabeças, não é feito só por gente ruim, nem absolutamente nada disso, né? A política somos nós que fazemos diariamente, todo dia, e a política partidária, evidentemente, que tem lá os seus
as suas peculiaridades, né? Às vezes o bicho pega um pouco numa série de assuntos. Tem gente boa, tem gente ruim, né? Em todo lado, em todas as profissões, na sociedade como na cidade inteira, evidentemente. Né? Eu queria aproveitar esse gancho da educação ambiental, que é fundamental para qualquer comunidade, falar um pouquinho sobre as favelas, que, assim como outras cidades do Brasil, da região, São Vicente sofre muito com o déficit habitacional, uma população, uma parcela significativa da população em submoradias, em favelas, e uma quantidade extraordinária sobre palafitas. E a gente sabe que as pessoas não estão ali porque gostam, porque querem, porque escolhem, porque ali por falta de opção completa. Ainda assim, o descarte de lixo é feito de uma maneira inadequada. Isso acaba tendo uma série de consequências negativas, que inclusive compromete a balneabilidade das praias, prejudica ainda mais a questão das enchentes e a própria qualidade de vida em si daquela comunidade ali também é prejudicada. Eu queria saber do secretário se existe um trabalho específico, um plano específico de educação ambiental junto a essas comunidades que vivem em favelas e principalmente as que vivem em palafitas. Bom, então, a educação ambiental, nessa colocação do Santana, e também na questão das escolas, né? Bom, inicialmente, Bárbara, pergunta do nosso telespectador aí, Adilson, né? Adilson Dias. A questão dos canais e das enchentes e tal vem sendo enfrentada com muita seriedade pelo prefeito Pedro Gouveia, e ele desenvolve um trabalho permanente nesse sentido, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, pela SEDUP, secretário Léo, e isso vem evoluindo nitidamente. A população pode verificar que esse trabalho vem sendo feito, acompanhado pelos vereadores que sempre estão ali presentes nessas ações, tá? É que existiam locais onde alguns canais estavam totalmente assoreados e é realmente bastante complexo, um trabalho de engenharia a ser feito e necessita de tempo para que se desenvolva isso dentro do projeto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Paralelo a isso, o que é o maior desafio, né, da gestão do prefeito Pedro Gouveia voltada a essa questão? É conscientizar. Sem vocês que nos assistem aqui, sem toda a população colaborando conosco, não descartando de forma irregular os resíduos, não jogando lixo, colaborando com o meio ambiente, com essas formas que nós estamos desenvolvendo para tentar combater isso, a gente não vence. Então, quer dizer, é um trabalho praticamente invencível e muitas vezes a gente usa o termo de secar gelo. Não adianta a gente limpar e daí sujar. Para isso é que desenvolvemos equipamentos para receber esses resíduos e a melhor forma. E quanto ao Marco que falou sobre a questão de um projeto específico de meio ambiente, de educação ambiental, né, Marco, para as áreas de palafitas e periferia, nós temos sim um projeto. Hoje eu tive o prazer de representar o prefeito pela manhã na Escola República de Portugal, tá? Onde estavam ali praticamente 400 crianças, tá? Num ato de educação ambiental promovida por uma entidade, uma associação, a Ecomove, que fez um ato simbólico de abraço ambiental para que pudesse conscientizar as crianças e aí levar para essas crianças, porque realmente é a base, né? Com essas informações chegando, as crianças elas levam para casa e desenvolvem. Eu estive visitando aí o Dique do Pissarro e algumas outras regiões na área continental, para que justamente, especialmente a área rural, que é desconhecida por alguns, possamos desenvolver projetos. Resgatar um projeto que já é muito conhecido de toda a população vicentina, que é o projeto Agente Mirim Ambiental, tá? Que ele trabalhava dentro das escolas e isso a secretária de Educação, Eugênia, nos recebeu muito bem e eu tenho que falar que isso realmente é uma coisa muito importante, é uma qualidade do governo, da gestão do prefeito Pedro Gouveia, é essa integração, não é, vereador? Que nós temos hoje de trabalhar realmente numa equipe de secretários, né? Trabalhando todos com o mesmo objetivo, sob o comando do prefeito, e ter também a colaboração da Câmara, do Legislativo, da população, nos auxiliando muito. E sem isso, Marco, eu tenho certeza que não é possível fazer com que esses projetos evoluam e que o meio ambiente possa ser beneficiado com todas essas ações. O vereador quer completar alguma coisa sobre esse tema, não? Não, acredito que já foi tudo muito bem colocado pelo secretário.
Só para a gente não perder aqui o gancho, a gente está falando sobre a Cracolândia agora há pouco, eu abri aqui o UOL nesse momento, né? Só para dizer que nós não estamos aqui falando de bobagem nem nenhuma asneira, né? A nova Cracolândia no centro de São Paulo dobrou de tamanho em apenas um dia, em 24 horas. Ou seja, aquela praça, não vai dar para ficar naquela praça. Não vai caber. Eles já destruíram a praça, arrebentaram a praça inteira, uma situação absolutamente degradante ali, que o meio ambiente, evidentemente, não vai gostar absolutamente nada, né, em relação a essa situação que está aí, né? Mas, veja, bom, as críticas que o prefeito Dória vem recebendo aí por toda a mídia, por todos os especialistas, deixam claro essa situação aí que nos leva a colocar em discussão, a colocar em debate aqui no ponto de vista, rapidamente também, esse tema da Cracolândia. Novidades por aí, Bárbara? Na verdade, secretário, o senhor comentou da inauguração do Ecoponto, que vai ser no sábado, na Vila Voturuá. Tem previsão para expandir esse projeto para outros bairros? Como é que vai ser? Sim, Bárbara. Na verdade, no sábado, nós teremos uma atividade especial, tá? Na Vila Voturuá, na Rua Juiz de Fora, número 48. Convido a todos que tiverem interesse em participar. E será uma atividade com envolvimento das crianças de escolas que a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, perdão, nos indicou, tá? E ali nós formaremos mandalas para essa horta comunitária. Então, esse projeto, que inclusive é um projeto no qual a minha secretária adjunta, a Silmara, vem trabalhando intensamente de ter uma aproximação, e aí por meio do Legislativo nos ajuda muito, como o projeto do vereador Esdras, trazendo a comunidade para próximo do meio ambiente, é muito importante para conscientização ambiental. Então, no sábado, nós teremos aí essa atividade especial nesse ponto do Voturuá. E depois, no dia 3 e 4 de junho, nós teremos a inauguração oficial desses dois primeiros ecopontos, que são o projeto piloto, um na área continental, na Avenida Ulisses Guimarães, número 211, e um na área insular, no Voturuá, onde nós receberemos esse primeiro contato dessa forma seletiva de coleta de resíduos e tudo mais. Posteriormente, nós temos sim a pretensão, eu sei que é bastante ambicioso o projeto, mas é isso que o prefeito pretende instituir, mas em cada município, em cada bairro do município, nós temos aí um ponto de coleta seletiva por meio desse ecoponto, tá? Perfeito. Secretário, o São Vicente tem um ponto muito precioso, que é o popular Horto de São Vicente, ali na Vila Valença? Voturuá. Vila Voturuá, exatamente. Que parece que, por conta da mudança na administração da prefeitura, passou a ser a atribuição da Secretaria de Turismo. Antigamente era do Meio Ambiente, agora passou a Turismo. Até uma decisão acertada para tentar ressaltar essa vocação turística ali daquele lugar ali, não só para os próprios moradores, mas também atrair turistas de outras cidades e também visitantes de outras cidades da região. Eu queria saber do senhor se é possível fazer projetos conjuntos da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Turismo, para promover a educação ambiental, principalmente com as crianças da rede municipal de ensino. Tem sim, Marco. Na verdade, o Horto é realmente um equipamento muito significativo para toda a população, tanto na questão de entretenimento, que todos têm direito, mas na questão também de conscientização ambiental, mais uma vez, né? Por quê? Porque tem o meio ambiente favorecido ali dentro do Horto, tem ali os animais, né? Que então também agradam e trazem muitos visitantes do município, de fora do município. E o secretário Henrique Marques, secretário de Turismo, que hoje tem a sede da sua secretaria lá dentro, faz um trabalho muito bacana. Por quê? Porque hoje ele está resgatando realmente o Horto na formatação mais importante que ela já teve para o município nas outras gestões. O prefeito Pedro Gouveia tem um especial carinho por lá, tendo em vista que ele já atuou lá dentro enquanto diretor, isso no passado. Então ele conhece todas as deficiências do Horto e tem sim projetos para integrar não só a educação, o turismo e o meio ambiente, mas também trazer a cultura e o esporte, essas secretarias todas, dentro daquele espaço para projetos interessantes. O vereador Esdras é do PSB, né? E quando a gente lembra de PSB em São Vicente, a relação é direta.
claro que com o Caio e principalmente com o Márcio França, não é, que é o vice-governador do Estado. E alguns comentários dão conta, eu não acredito, em hipótese alguma, que o governador Geraldo Alckmin vá se colocar agora, não é, à disposição do PSDB, do DEM, do PMDB, enfim, para ser presidente eleito por vias indiretas no Congresso. Acho que não é o momento, eu duvido que ele faça isso, não é? Mas há esse comentário também, essa possibilidade. Se não for agora, a chance é grande em 2018, né, janeiro, fevereiro de 2018, ele pode até antecipar um pouquinho a saída dele, e aí o Márcio França assumiria o governo do Estado. Evidentemente, você tem contato direto com a base do governo Pedro Gouveia e aliado aí do Márcio, do Caio, enfim, né? E como é que andam aí os rumores aí do PSB, né? Expectativa é para isso mesmo, né? Tá tudo caminhando para essa construção. Agora vamos aguardar para ver como vai definir, como vai ficar isso. Importante dizer que o Caio ele conseguiu trazer um novo DETRAN para São Vicente, o que também mostra um avanço do Estado, né, e os olhos do Estado para a nossa cidade. Muito bem, estamos chegando ao finalzinho de mais um Ponto de Vista. Obrigado aqui ao secretário Vitor Vitório, secretário de Meio Ambiente, aqui da cidade de São Vicente, participando com a gente mais dessa edição. Valeu, secretário. Muito obrigado, viu? Edgar, eu que agradeço. É sempre importante trazer para todo o teu público aí, que é um público que nos traz muitos benefícios, né? Todo esse conhecimento da Prefeitura de São Vicente, da gestão, a transparência do governo do Pedro Gouveia, e estamos lá de portas abertas para você, para todos que quiserem ter informações, tá? A Secretaria de Meio Ambiente está na Rua José Bonifácio, número 404, quarto andar, e vai ser um prazer receber todos que tiverem dúvidas aí. Eu agradeço também o Marco, Bárbara, vereador Esdras e a todos os telespectadores. Vereador Esdras Nascimento do PSB, também obrigado, viu? Eu que agradeço a cada um que nos acompanhou. Para mim é uma alegria poder estar conversando, debatendo as questões da nossa cidade. Se alguém também quiser mais informações, acompanhar nosso mandato, pode acompanhar nas redes sociais. Meu nome é Esdras Nascimento. Acompanha lá no Facebook e nas nossas redes sociais. Muito bem. Marcos Santana, boas férias, boa folga até daqui a 3 semanas, é isso? 3 semanas. E a Bárbara, agora do nosso time também aqui, participando com a gente hoje pela primeira vez e estará conosco aí nesse período todo na sequência, tá certo? Estamos sempre juntos de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, ao vivo, com Ponto de Vista, reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.